Fala galerinha, aqui é o professor Moisés Sky, Moisés Davi Sobral, do Positivo Soluções Didáticas, e eu irei ministrar Física na parte de Ciências do nono ano. Convido todos a compartilhar esse mundo maravilhoso da Física com a primeira aula hoje da semana 11, do dia 1 a dia 5 de maio, e começando com a parte de ondas, ondulatória, a classificação e suas propriedades. Sejam bem-vindos a esse mundo maravilhoso e eu convido todos para essa mega aula sensacional de ondulatória. Então, primeira coisa, nessa semana 11 nós vamos dividir essa aula em 3 partes: classificação das ondas, as propriedades dessas ondas e a seção mais 1. Iremos comentar também sobre a seção mais 1. Olha que legal! Bom, iniciando aí a classificação das ondas, né, vocês podem ver essa imagem maravilhosa, 2 imagens, né, a da esquerda é uma folhinha caindo na água e formando um padrão de ondas, e na da direita uma rolha, onde a onda passa, faz a rolha subir e ela voltar ao normal, depois faz ela subir e voltar ao normal, outra onda e assim por diante, não tirando a onda do mesmo nível. Olha que interessante, da mesma linha, né, porque ela sobe e desce, sobe e desce. Por que acontece isso? As respostas estão no conceito de ondas. A onda tem um conceito, ela tem uma propriedade fundamental. Primeira coisa, ondas, existem vários tipos de onda. Onda, ó, se eu bater aqui na mesa, eu estou criando uma onda sonora. Então, onda, em geral, é toda perturbação ou vibração em um meio material, que pode ser um sólido, líquido ou gasoso, ou um meio não material, que depois iremos ver outro tipo de classificação de ondas, que são as eletromagnéticas. E esse meio não material é o vácuo. Então, perturbação em meios materiais ou não materiais é o conceito de onda. Propriedade das ondas. Você viu que a rolinha ela subiu e desceu? Quando a onda, o pulso, né, aquilo ali é chamado de pulso, né, aquela variação ali na subida e na descida é chamada de pulso. Quando o pulso fez a rolha subir, essa rolha estava parada. O pulso estava em movimento, com uma velocidade, com energia cinética. Ele transformou parte da sua energia em energia potencial, fazendo a rolha ganhar energia potencial. À medida que a rolha chegou lá em cima, quando eu estou com o máximo do pulso lá em cima, depois nós iremos chamar de crista, o pulso continuou o seu movimento, fazendo a rolha descer e essa energia potencial voltar a ganhar energia cinética. Então a onda, o que ela transporta, ela só transporta energia. Ai, professor, mas eu já vi o surfista chegar na beira da praia, o meu chinelo voltar. Cuidado, as ondas do mar, elas têm outra propriedade. Na verdade, nem é mais onda o que acontece com isso. Nós vamos ver lá na seção mais 1 mais tarde. Mas o fundamento das ondas é transportar energia. E é verdade, a rolinha ganhou energia potencial, depois ganhou energia cinética. Era o que a onda estava levando, energia. Legal. Onda não transporta matéria. E o exemplo foi que a rolha ela subiu e ela ficou na mesma linha. Se transportasse a matéria, a rolha ia para a direita ou para a esquerda, e não é o caso. Lembrando que a onda é só essa perturbaçãozinha aí, fazendo a rolha subir e descer, mas ela ficando na mesma linha. Beleza? A onda do mar é diferente. Eu sei que vocês estão na cabeça já querendo falar, mas a onda do mar levou o meu chinelo, levou para a profundidade, sumiu meu chinelo na água. A onda do mar é diferente, nós vamos falar um pouquinho depois. Então, onda só transporta energia, e onda é a vibração, a perturbação em um meio material ou não material. Nós temos tipos de ondas, né? Temos 3 tipos de classificação: quanto à natureza das ondas, quanto à direção de vibração e quanto também à direção de propagação. Vamos começar quanto à natureza. Quanto à natureza, nós temos 2 tipos: as mecânicas e as eletromagnéticas. E as mecânicas é as que iremos iniciar agora. Da onde nascem as ondas mecânicas? As ondas mecânicas se devem a perturbações em meios materiais. Elas só se propagam em meios materiais, sólidos, líquidos e gases. No vácuo elas não se propagam. Exemplos mais clássicos das ondas mecânicas: ondas no mar, ondas na água, né, você bate, forma um padrão de ondas. Onda sonora, uma onda mecânica, por isso que o som não se propaga no vácuo. Ah, mas é aquele filme Star Wars lá, inclusive eu gosto muito,
Star Wars está errado, porque você não deveria detectar som no espaço. Olha que interessante, porque tem vácuo no espaço. Um filme que está totalmente correto é 2001 Odisseia no Espaço. Não sei se alguém já viu. Ele não tem som no espaço, você não escuta nada. Olha que interessante. Bom, então o som é uma onda mecânica. A onda numa mola, quando você comprime ela fica vibrando, lá é uma onda mecânica. A onda na água, você tocou uma pedrinha e formou um padrão de ondas, é uma onda mecânica e assim por diante. Você pode ver que todas têm meios materiais para se propagar. Legal. Já o outro tipo de classificação de ondas quanto à sua natureza são as ondas eletromagnéticas. Essas, além de se propagar nos meios materiais, elas também se propagam no vácuo. Elas se dão por vibrações de partículas eletrizadas no espaço. Quando eu vibro uma partícula, eu posso emitir uma onda em uma determinada faixa. Depois, mais tarde, em aulas futuras, iremos aprender um conjunto de ondas eletromagnéticas que denominamos de espectro eletromagnético. E são vários tipos de ondas eletromagnéticas. Eu vou citar algumas aí. A onda luminosa, a luz é uma onda eletromagnética. Inclusive a luz do Sol, ela chega até a Terra porque ela se movimenta, se propaga no vácuo, que está no espaço. Olha que interessante. Ondas de raios infravermelhos, que são as ondas de calor, ondas de rádio e TV, os raios X, que você vê a sua parte óssea quando você tem alguma fratura, você vai no hospital. Raio X, raio gama também, que tem a ver com a radioatividade, depois iremos falar mais tarde no espectro eletromagnético. As ondas de raios ultravioleta também, que estão ligadas à radiação solar. E assim por diante, temos inúmeras ondas eletromagnéticas. O que interessa é que elas diferem das ondas mecânicas, que elas também se propagam no vácuo, beleza? Já outro tipo de classificação, vamos falar em relação à direção de vibração. Bom, quando a onda se movimenta, a gente fala que ela se propaga. Só que ela pode vibrar na mesma direção da propagação ou numa direção que faz 90 graus com essa direção de propagação. Começando com a mesma direção, quando a vibração e a propagação, ou seja, a vibração e o movimento da onda estão na mesma direção, nós falamos que a onda está no tipo de classificação longitudinal. Por exemplo, uma mola comprimida. Eu comprimi a mola, eu soltei, ela vai vibrar e se movimentar na mesma direção. A onda sonora também, que não dá pra gente observar, mas ela também é desse jeito, porque ela comprime o ar, deixando ele rarefeito, aí ele sofre uma compressão, se aquece e ele expande. O som ele vai tipo uma molinha até o nosso tímpano pra gente detectar esse som. Olha que interessante. Só que depois iremos aprender em acústica que não é qualquer tipo de som que o ser humano detecta. Olha que interessante. Então, onda longitudinal vibra e se propaga na mesma direção. Exemplos clássicos, a onda sonora e também a onda em uma mola comprimida. Cuidado que numa mola ela pode ser tanto longitudinal como agora a classificação que eu irei falar, que é a onda transversal. O que é uma onda transversal? Transversal, na matemática, até na física, tem a ver com 90 graus. 90 graus entre quem? Entre a direção de movimento ou de propagação e a direção de vibração. Pensa numa corda, você pegou a corda e fez ela assim. Ela tem um pulso assim, mesmo assim ela está se movimentando e ela está vibrando. Por isso que ela fica desse jeito, né? Tipo uma minhoca, né? Essa onda é dita transversal, porque ela se movimenta numa direção e vibra numa direção perpendicular. Ou seja, faz 90 graus com a direção de propagação. O que é interessante disso? Nós temos vários tipos de ondas transversais. Até uma mola pode ser, se você pegar a mola e bater ela de cima para baixo, ou de baixo para cima, ela vai fazer isso aqui. Então, onda em mola, ela pode ser tanto longitudinal, se você comprimir ela e soltar, como transversal, se você bater nela em cima ou embaixo, ela vai fazer tipo uma minhoquinha. Como ondas em cordas, as ondas do mar, elas são transversais, e qualquer onda eletromagnética, mesmo a gente não detectando isso, só com um osciloscópio, que é um negocinho que você vê como que a onda está, por exemplo, tem até a ver com os batimentos cardíacos, né? Você vê a vibração dos batimentos cardíacos, aquilo é chamado de osciloscópio. Você, quando decodifica, você vê uma onda transversal dessas ondas eletromagnéticas, por exemplo, a luz. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Outra propriedade interessante. Legal? Vamos lá, vamos continuar agora. Quanto à sua direção de propagação, direção só de movimento agora. Nós temos 3 tipos. A onda ela pode se movimentar em uma dimensão, 2 ou 3. Quando for unidimensional,
quer dizer que ela se propaga numa linha, né? Tipo uma onda numa corda, ela só está numa linha. Fácil. Se for bidimensional, ela se propaga em duas direções, como se fosse no plano cartesiano, né? X e Y. Vocês aprenderem matemática. Bom, uma onda num plano, por exemplo, se soltar uma pedra na água, ela forma um padrão de ondas nesse plano. Nesse caso, formam círculos, né? Circunferências. Olha que interessante. Então, por exemplo, uma pedrinha na água é uma onda bidimensional. Já uma onda tridimensional, ela se propaga no espaço, em 3 dimensões, né? Seria x, y, z, por exemplo. Temos exemplos, todas as ondas eletromagnéticas se propagam, elas são tridimensionais, e também a onda sonora. Eu estou falando aqui, e como essa localidade ela é tridimensional, todo mundo que estivesse nessa localidade conseguiria detectar o meu som, que ele se propaga em 3 dimensões. Então, unidimensional, uma linha. Bidimensional, um plano. Tridimensional, o espaço. Beleza? Vamos lá, vamos continuar agora. Vamos falar agora das propriedades dessas ondas. Primeira coisa, né? Nós temos algumas palavras, eu já estou citando aí no slide, e depois a gente vai ver no desenho. A palavra amplitude, que o símbolo é A. A amplitude é o comprimento vertical, né, de um pulso, que é aquela ondinha que eu já falei para vocês. Ele é sempre medido do nível de equilíbrio, porque a onda ela faz isso aqui, né? Você corta ela no meio para mostrar o pulso para cima e o pulso para baixo. Depois a gente vai dar nome a esses carinhas aí. A alturinha desse pulso em cima, do meio para cima ou do meio para baixo, é chamado de amplitude, tá ok? Então ela nada mais é que a altura de um pulso do meio para cima, ou seja, aquela barriguinha para cima, ou de um pulso do meio para baixo, a barriguinha para baixo. Lá no topo desse pulso em cima ou topo desse pulso embaixo, nós temos nomes importantes para esses pulsos. Eles são chamados de cristas e vales. Crista é o ponto mais íngreme do pulso, que está vertical para cima. Já o vale é o ponto mais íngreme do pulso, que está vertical para baixo. Não tem erro. Inclusive eu já falei então da letra C para vocês. Agora vamos falar da letra B. Já a distância de uma oscilação completa, o que é uma oscilação completa? É quando você tem um pulso em cima, aí eu tenho um pulso embaixo e ele volta a se repetir. Isso é uma oscilação completa. Essa distância na horizontal é chamada de comprimento de onda, que é essa letra grega aí, o lambda. Parece um Y de ponta cabeça. Só que para determinar ele mais fácil, é mais fácil você pensar em cristas e vales. O comprimento de onda ele vai ser a distância entre duas cristas, logo a gente vai ver no desenho, tá? Ou a distância entre dois vales consecutivos. Também é a mesma coisa que calcular a distância de uma oscilação completa. Ele ir, subir, descer e voltar para o mesmo nível. Isso é uma oscilação completa. Ou entre duas cristas ou entre dois vales vai ser o comprimento de onda que a gente chama de lambda. Olha o desenho que legal. Aí vocês estão vendo o desenho. A distância na horizontal de duas cristas, ó, de dois picos verticais, é o comprimento de onda. Se ele tivesse ali só aparecia um vale, né? Mas se tivesse outro vale, também a distância entre dois vales seria esse mesmo comprimento de onda. E uma coisa importante, a amplitude, ó, ao meio ali está cortado, ó, aqui está o pulso vertical, bem a linha central, esse pontilhado central, a gente chama de linha de equilíbrio. Dessa linha de equilíbrio para cima ou da linha de equilíbrio para baixo, ou seja, da linha de equilíbrio até a crista ou da linha de equilíbrio até embaixo, só que ele não colocou embaixo, é chamado de amplitude, a altura da linha de equilíbrio de uma crista ou a altura de uma linha de equilíbrio até o vale, beleza? Então tá aí o comprimento de onda e a amplitude nesse desenho aí sensacional. Se ele colocasse também o lambda entre dois vales, ia dar na mesma, porque entre dois vales ou entre duas cristas é o mesmo valor do comprimento de onda, tá ok? Considerando que temos ondas que se mantêm o padrão, não são variáveis devido à fonte. Com fontes variáveis você só aprende no ensino superior, fica tranquilo. Vamos lá. Mais elementos de onda agora, elementos de onda com fórmulas. Nós temos a frequência, o período e a velocidade. O que seria a frequência? Como uma onda é algo de repetição, ela fica se repetindo, você pode determinar a frequência, que nem, por exemplo, lá no carro. O carro tem aquele RPM, né? Aquilo ali nada mais é que a frequência, as rotações por minuto do que o motor está girando lá no seu interior, né? É interessante que essa frequência aí está ligada até com a potência do motor. Como o motor ele tem
uma repetição no seu giro, ele tem essa determinada frequência. Já uma onda, ela tem repetição em subir e descer, subir e descer, subir e descer. Ela também tem uma frequência. Para determinar essa frequência, basta você calcular a divisão do número de vibrações, ou seja, o número de oscilações completas, a subidinha, depois desce, depois volta, quantidade desse número de vibrações, por unidade de tempo, ou pelo intervalo de tempo para dar uma oscilação, né? A frequência, então, ela é medida em quantidade de oscilações por tempo. Como a oscilação não tem unidade e o tempo no Sistema Internacional, o SI, em segundos, em homenagem a um grande físico, o Sr. Heinrich Hertz, ele trabalhou muito com ondas eletromagnéticas, quando você dividir algo por segundo, seria segundo na menos 1. Só que em vez de ficar segundo na menos 1, para não ficar feio, eles chamaram de Hertz. Então sempre o tempo vai ter que estar em segundos nos exercícios de vocês, tá? Para você achar a frequência em Hertz. Já ao contrário da frequência, eu tenho o período. O período é o tempo, o intervalo de tempo para dar essa quantidade de vibrações. Ou melhor, é o tempo para dar uma oscilação, uma vibração completa, ou seja, subir e descer. Esse tempo, esse intervalo de tempo é chamado de período. Você pode ver como a frequência é o número de vibrações por tempo e o período é o tempo para dar esse número de vibrações, um é o contrário do outro, depois a gente vai ver que tem uma fórmula em relação à frequência e período que é uma inversamente proporcional ao outro. Olha que interessante. Já a velocidade é distância por tempo, só que esse padrão sempre se repete. Eu posso calcular a velocidade, que nesse caso é a rapidez da onda, né, por duas formas. Ou ela vai ser o comprimento de onda dividido pelo período, que é o T maiúsculo aí, ou ela vai ser o comprimento de onda vezes a frequência, que é esse Fzinho aí. Como? Vamos olhar as fórmulas agora. Bom, primeiramente, né, mais um desenho para mostrar aí que uma onda transversal, né, ela vibra na vertical, mas ela está se propagando para a direita, tá? Da menina para um rapazinho ali, né? O que é interessante disso? Ó, a amplitude ali, como eu falei, ó, da linha de equilíbrio para cima, ou poderia ser da linha de equilíbrio para baixo, o mesmo valor. E o comprimento de onda, agora ele colocou a distância entre dois vales. A velocidade indo para a direita. Como calcular essa velocidade e essa frequência? Nós já vamos ver logo logo. Primeira coisa, algumas coisas sobre essas grandezas. A velocidade de uma onda, ela só depende do meio. Então, por exemplo, se eu emitir uma onda no ar e o ar você não trocar de meio, não ir para a água, não ir para o vidro, sei lá o que, a velocidade vai ser a mesma. Agora, se eu pegar uma onda que está se propagando no ar e emitir ela na água, a velocidade vai ser diferente. Então a velocidade exclusivamente só depende do meio. Para o mesmo meio, a frequência e o comprimento de onda eles vão ser inversamente proporcionais. Por exemplo, estou com uma corda, né? Estou fazendo ela vibrar, estou com uma ondona, né? O comprimento de onda está bem grande. À medida que eu aumento a frequência, nesse caso a fonte é a minha mão, né? Eu aumento a frequência da fonte, essa frequência ela se transmite em todos os pontos da corda, ela vai ser a mesma em todos os pontos da corda. O que vai acontecer? Todos esses pontos vão vibrar com a mesma frequência, só que o que vai acontecer? Como eu aumentei a frequência, a corda, a distância entre as cristas ou entre os vales vai diminuir. Então realmente o comprimento de onda diminui. Agora se eu diminuir a frequência, o que vai acontecer? A distância entre as cristas e entre os vales vai aumentar. Então a frequência e o comprimento de onda eles são inversamente proporcionais para o mesmo meio. Cuidado, porque a velocidade vai ser constante. Coisinha importante, né? Que a frequência e o período, eles não dependem do meio, eles só dependem da fonte que emite. Se eu tiver uma frequência pequena, eu vou levar mais tempo para dar uma oscilação, então o período é maior. Se eu tiver uma frequência maior, eu vou ter um período menor, ou seja, vai levar menos tempo para dar uma oscilação. Então frequência e período também são inversamente proporcionais. Olha que interessante. E agora sim as relações, como eu falei. Olha lá a formulinha, como eu falei lá no texto. Frequência é o número de repetições ou vibrações, tanto faz, por unidade de tempo. Lembrando que o tempo tem que estar em segundos. Quando você divide por segundo, aí a frequência vai ser em hertz. Já o período é o contrário. Por isso que ele é inversamente proporcional à frequência. Ele é o tempo para dar um número de vibrações ou repetições. Unidade de período, tempo por repetição não tem unidade. Como o tempo no Sistema Internacional é segundo, o período também ele tem unidade de tempo. Então ele também vai ser em segundos. Aí, se eu dividir uma equação pela outra, eu chego na relação ali. O período é 1 sobre f, ou seja, o período é o inverso da frequência. Ou, se eu quero a frequência, eu tenho o período, a frequência vai ser 1 sobre o período. Lembrando que o período tem que estar em segundos, a frequência tem que estar em hertz para você poder fazer esses cálculos aí. Se tiver em minuto o período,
Lembra que um minuto tem 60 segundos, beleza? Outra relação agora da velocidade. Eu não falei que velocidade era distância por tempo? O que é a distância de uma oscilação completa? É o comprimento de onda. E quem que é o intervalo de tempo nessa oscilação completa? É o período. Então, se eu tiver o comprimento de onda e o período de oscilação, eu dividi o comprimento de onda pelo período e vou achar a velocidade. Só que o período é 1 sobre f. Se eu dividir lambda 1 sobre f, o f vai lá para cima, porque conserva a primeira e multiplica a segunda invertida. Aí eu posso também calcular a velocidade pelo produto, não divisão mais, do comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas ou dois vales, vezes a frequência. Então V é lambda sobre t ou V lambda vezes f. E f é 1 sobre t e t é 1 sobre f. Tá bom? Lembra que é o t maiúsculo que é o período. Aí eu fiz um esqueminha aí que eu peguei da apostila, que eu achei interessante, que é um exemplo, né, de tipo de natureza, direção de vibração e direção de propagação. Por exemplo ali, ó, natureza mecânica, um exemplo, ondas sonoras, que eu recém tinha comentado, e eletromagnéticas, ondas luminosas. Isso aí está na página 45 do livro de vocês, da apostila, né? Já a direção de vibração, quando a onda é transversal, qualquer onda eletromagnética transversal, de novo eu peguei a luz, e onda longitudinal, quando vibra e se propaga, como eu já tinha comentado, as ondas sonoras. Então o som tem duas diferenças aí já entre som e luz, né? O som é mecânico, a luz é eletromagnética. O som é longitudinal, a luz é transversal. Quanto à direção de propagação, aí eu já peguei outro tipo de onda, né? É o que está na apostila. Na verdade, eu peguei da apostila essa tabela. A bidimensional, eu tenho ondas de um lago. Por exemplo, se tocou a pedrinha na água, formam aqueles padrões de ondas que eu já falei, são ondas circulares, né? E já tridimensional, ondas sonoras, ou também poderia ser ondas eletromagnéticas. Beleza? Agora vamos falar da seção mais um, ondas no mar, e depois ainda temos atividades, hein? Legal, né? Como eu falei lá no começo, que as ondas do mar, elas têm umas particularidades diferentes, né? As ondas do mar, no qual conduzem um surfista, tem algumas diferenças aos conceitos estudados anteriormente. Além de transportar energia, elas transportam matéria, elas levam o surfista. E sempre quando o surfista se encontra sobre essa onda, né, o equilíbrio dele e a prancha deve ser razoável, porque senão ele vai tombar. Devido à onda querer ter uma quebra. O que é uma quebra? Ela não aguenta sua massa devido à força gravitacional, ela quer quebrar. E por isso que ela quebra, o surfista vai para um lado, a prancha vai para o outro. Cara, é um esporte perigoso mesmo. Isso deve-se à onda, nesse momento, ter duas velocidades. Isso mesmo. Ela tem uma velocidade na vertical e ela tem a velocidade na horizontal, que inclusive o surfista, no seu interior, usa essa velocidade, né? À medida que a onda se aproxima do mar, né, o que acontece? Ela diminui sua velocidade. Por quê? Porque a velocidade das ondas do mar, ela depende da gravidade e da profundidade que se encontra essa onda. Quanto mais fundo for o mar, maior vai ser a velocidade. Quando eu estou me aproximando da beira, o que acontece? A profundidade está diminuindo, então a velocidade está diminuindo. Nesse caso, né, além da velocidade diminuir, como o comprimento de onda ele varia com todo mundo, com frequência, com velocidade, se a velocidade está variando, o comprimento de onda também vai variar com a velocidade. Então ele também vai diminuir, nesse caso. Essa redução de velocidade, né, e do comprimento de onda faz com que a amplitude aumente. Pode haver, então, conservação na quantidade, para haver conservação na quantidade de movimento, aumentando, então, nesse caso, a instabilidade, né? E aí o surfista tende a cair mais fácil. A quebra da onda ocorre, por causa de uma diferença de velocidade entre a crista, que mantém velocidade pela inércia, né, e a base, que é retardada pelo fundo e pelas águas mais rasas, que a gente chama também de efeito de arrasto. Isso. Nesse momento, a onda perde suas características fundamentais e passa a transportar matéria. Nesse caso, o surfista vai lá para a beira do mar. Por exemplo, um surfista. Vejamos então no próximo slide a relação da velocidade das ondas no mar, como eu falei, que depende da gravidade e da profundidade. A fórmula é essa daí. V igual a raiz quadrada da gravidade vezes a H, que é a profundidade. Cuidado das unidades, que a gravidade tem que estar em metros por segundo ao quadrado, e na Terra ela é aproximadamente 10, né? Vocês viram isso aí no 8º ano. E esse H, que é a profundidade, tem que estar em metros. Quando você multiplica a profundidade vezes a gravidade e tira a raiz quadrada, você tira a velocidade de uma onda no mar. Só vale para o mar essa fórmula.
Agora, se for qualquer outro tipo de onda, é aquele V lambda F ou V lambda sobre T. Inclusive, você pode ligar essa fórmula aí com V lambda F ou V lambda sobre T. Beleza? Vamos agora às atividades. Vocês vão ver que é barbadinho isso aqui, é tranquilinho, galera. Ó, primeiro exercício eu vou ler para vocês aí. Um menino jogou uma pedra sobre as águas tranquilas de um lago. Algum tempo depois, uma folha de árvore que se encontrava a certa distância do ponto onde houve a perturbação, na água passou a oscilar verticalmente. Legal, porque caiu a pedrinha na água e formou um padrão de ondas. Sobre esse fenômeno, identifique. Letra A fonte de perturbação, a pedra na água. B, o meio que houve a propagação da onda, a água, meio a água. Meio onde a onda está se propagando, ela está se propagando na água. C, a classificação quanto à natureza da onda, mecânica. Uma onda mecânica, ondas na água, como ondas sonoras, são ondas mecânicas. Um meio material ali. Letra D, a classificação quanto à direção de vibração da onda. A onda, ela está fazendo isso aqui, né? Fazendo a folha subir e descer. Ela é uma onda transversal, ok? Então tá aí a resposta. Fonte de perturbação, pedra. Meio em que houve a propagação da onda, água. Classificação quanto à natureza da onda, mecânica, porque a onda está num meio material. E letra D, classificação quanto à direção de vibração, nesse caso, onda transversal, aquela ondinha assim, né? Legal? Vamos para o próximo exercício agora. Número 2. Levando em consideração os meios onde se propagam, o que podemos dizer a respeito das ondas mecânicas? Necessitam de um meio material para se propagar. Só se propagam nos sólidos, líquidos e gases. Está aí a resposta. Necessitam de um meio material para se propagar. Sólidos, líquidos e gases. E eletromagnéticas. Além dos meios materiais, elas se propagam também no vácuo. Então, essa é a diferença fundamental entre elas. Eletromagnética pode se propagar no vácuo e mecânica não. Beleza? E agora, o próximo exercício vai aparecer na telinha, minha mãozinha resolvendo, porque é um exercício de cálculo. Vamos embora. O exercício 7, um vídeo extra aí para vocês. A extremidade de uma corda esticada está presa à lâmina de vibração de uma campainha elétrica. Com a campainha ligada, a lâmina vibra com frequência de 20 Hz, originando na corda uma onda que se propaga com velocidade de 6 metros por segundo. Determine. Letra A frequência de oscilação de um ponto qualquer da corda. Esse não tem que fazer cálculo, porque toda a corda, a frequência é a mesma da fonte. Então todos os pontos dessa corda vibram com a mesma frequência. Tá aí a letra A. Já a letra B, o comprimento de onda, você tem que usar a fórmula do V igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Onde a velocidade é 6, o comprimento de onda é o que eu quero, e a frequência é 20. Note que todas as unidades estão no sistema internacional. Logo, está multiplicando, vai dividindo. 6 dividido por 20. E 6 dividido por 20 dá 0,3 metros. Está aí o comprimento de onda. Já a letra C, o valor da velocidade de propagação é o comprimento de onda se a frequência da lâmina for reduzida para 10 Hz. Então a nova frequência é de 10 Hz. A velocidade não se altera, porque ela só depende do meio. Então não tem que fazer cálculo algum para a velocidade. O problema é o comprimento de onda. Aí é só lembrar que o comprimento de onda e a frequência, como eu falei na aula, eles são inversamente proporcionais. Pode ver que a frequência caiu pela metade. Então o comprimento de onda ele vai ter que dobrar. Quando um diminui, o outro aumenta na mesma proporção. Caiu pela metade, né? Esse aqui vai ter que dobrar, então vai ser esse valor aqui, ó, multiplicado por 2. Ou seja, está aí a resposta. 0,6 metros está aí o comprimento de onda dessa onda. Beleza? Vamos lá, então. Depois desse exercício maravilhoso aí de cálculo, nada melhor que fazer uma tarefa. Isso mesmo, vocês vão ter uma tarefa aí para essa semana de vocês. A matéria é tranquilinha, cara. É só usar a formulinha V lambda F, V lambda T sobre T. E estudar aqui pelos slides, aqui, a apostila de vocês não tem erro, tá? Bom, então no seu livro, na página 47, no livro na apostila normal, eu quero que vocês tentem a atividade 3, 4 e 6. Já no livro, ainda no seu livro, na página 48, as atividades 8 e 9. E no livro de atividades, sim, que é o caderno de exercício de vocês, né? Livro de atividades, na página 18, a atividade 3. Então, é o 3, 4 e 6 da página 47,
o 8 e o 9 da página 48 e a atividade 3 da página 18 do livro de atividades, beleza? Foi um prazer conhecê-los. Estaremos agora em toda a continuação da matéria de física com o professor Sky agora. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana, uma boa quarentena. Fica em casa e até lá.